que você prefere? 5% da Uber ou 100% da sua ideia? Tem pesquisador que vai querer 100% da ideia. Perfeito. Entende? Tá acostumado com a publicação, de Não, ver lá o nome dele lá em cima. Eu que 20 pensei anos. nisso, 20 anos 20 pensando anos. nisso, não vou passar pra ninguém. Não é assim. Aham. A gente tem que abrir esse conhecimento. Fica retido e não vai pro mercado, não transforma, né? Nossa ciência, ela ficou elitizada e ela parou de comunicar para a sociedade. A percepção que você tem na empresa, você como pessoa comum, é que cientista é Deus, que a ciência é Deus, quem faz mestrado e doutorado estão isolados do mundo. E o quanto eu estou equivocado em ver desse jeito? E a gente precisa hoje de melhorar essa popularização da ciência, essa comunicação científica com a sociedade. Você tem que fazer coisas que as pessoas vão te citar, que vai repercutir. Tem que ser relevante. Tem que ser relevante. Aí, se for relevante, repercutiu. E de repente, olha só, eu estou falando em artigo, mas de repente, esse jovem vai fazer uma pesquisa, uma dissertação, uma tese de doutorado, e que vira uma política pública. Olha a repercussão Tem disso. tanto impacto quanto você tem de um artigo. Nem todo mundo vai empreender, é perfil. Isso, não precisa, né? A gente não tem tá que falar errado. assim, todos os nossos empreendedores, não tem todos. Se todo mundo empreendesse, ferrou. Né? O que você tem é perfil. E agora, aqueles que você detecta que tem um perfil empreendedor, tem que investir nesse jovem. Ciência não tem CNPJ. Quando você bloqueia um pesquisador por querer de privada a acessar um recurso, você não está fazendo comigo. Quantos jovens você está impedindo de ter acesso àquele conhecimento, a um projeto, de ter uma bolsa? Então, ciência não tem CNPJ. Olá a todos, estamos começando mais um Papo de Balcão. Eu sou Yuri Nico da Bibota e estou junto aqui com o Flávio, meu sócio. Fala pessoal, beleza? E hoje a gente está aqui recebendo o Alessandro Ramos, que vai se apresentar, mas é pró-reitor de pesquisa e extensão e Pesquisa, pós-graduação e extensão. na UVV, fundador do ICCA, tem participação no IBEF e várias outras frentes que a gente vai conversar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado. Bora começar? O Alessandro, na verdade, é um dos diretores do IBF agora, né, Alessandro? Eu estou à frente da diretoria de programas estruturados, diretamente ali com a Francis da Time Now. Já passou também pelo diretora. CQC de Inovação e Tecnologia, que eu faço parte agora de também. empreendedorismo e gestão e também de inovação e tecnologia, né? Legal. Inovação e tecnologia foi a primeira grande experiência ali, comandando essa parte de conteúdo do IBF. O Alessandro é um amigo, a gente já se conhece tem alguns anos aqui do Estado. Começamos uma relação muito pelo papel acadêmico que ele tem trabalhado aqui no Espírito Santo. Mas conta pra gente, Alessandro, pra quem não te conhece, conta um pouco da história, da onde você veio. Você não é daqui do Estado, assim como a maioria dos capixabas, você é mineiro. Mas conta pra gente da sua formação, suas experiências, como é que você veio parar aqui, por que você abriu o ICCA. Conta aí. Então, eu sou natural de Viçosa, Minas Gerais. Eu fiz meu mestrado, doutorado em Campos dos Goytacazes, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a famosa UENF, né? E dali da UENF eu fiz doutorado de sanduíche também, no Instituto Gulbenkian de Ciência em Portugal. É um instituto de ciência privado, foi considerado já entre os 10 melhores locais de fazer pós-docs aí no mundo. Posteriormente, depois eu voltei para um pós-doutorado também na área de desenvolvimento vegetal. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e mestre doutor em produção vegetal. E lá em Portugal, depois ali eu fui convidado a voltar para um pós-doutorado, que eu fiquei um pouco mais de 3 anos. Dali veio a necessidade, a vontade de voltar, né? Chega um ponto, então eu também estava no limite, se eu não voltasse, eu não voltaria nunca mais. E ali eu fiz um concurso na Universidade de Vila Velha, que na época era Centro Universitário de Vila Velha. Vim para a UVV, para o Estado, em 2008. Quando daqui participei até mesmo, né, da transformação da UVV em universidade, a primeira universidade privada de um estado, né, veio da UVV em 2011. Como assim, primeira? A primeira, porque você tem vários títulos, né, de instituições, tem de faculdade, centro universitário e universidade. A diferença básica é que uma universidade ela é comprometida com ensino, pesquisa e extensão. É o tripé básico. A inovação ela fica dentro da extensão. É importante destacar. E todo esse momento, esse conjunto, né, a UVV também, ela tem que manter programa de pós-graduação, no mínimo 4 mestrados, nota 4 e 2 doutorados. Isso para se intitular como universidade. Como universidade. Beleza. A universidade te dá várias autonomias do que um centro universitário na faculdade não tem. Dariam. Mas também ela tem que manter no seu quadro Critérios 30% de
profissionais em regime integral, 40 horas, né? Então, assim, uma máquina mais pesada. E a UVV se destaca como o maior sistema privado de ciência e tecnologia do Estado, né? Por quê? Você tem hoje 7 programas de pós-graduação, 7 com mestrados, 6 doutorados. Isso é inédito hoje, né? A gente tem ali posteriormente algumas instituições que tem 3, uma com 1 doutorado. Nossa. Então, assim, Uma foi um diferença momento, enorme, né? foi uma experiência grande, né? De poder passar por todo esse processo. Só que ali eu vou para o sonho público, né? De cientista, fiz o concurso em 2013, voltei para a UENF, já como professor, não mais aluno. E dali eu fiquei até 2018, quando o José Luiz Dantas, depois, em 2019, no Carnaval, me fez uma proposta de voltar para o UVV. E ali eu, maluco, Topou. arrisquei e pedi exoneração. Então não sou mais Nossa. servidor público e comecei do zero, né? Coragem, Alessandro. Coragem. Largar algo Saiu da tão... estabilidade. Porque você fica, quando você está na estabilidade, você acostuma com ela. Isso eu senti muito. Quando eu estava aqui, era solto, e quando você entra nessa estabilidade, tá você bom. fica acostumado com aquilo ali. Só que depois, Flávio Augusto tem uma frase que é bastante interessante, né? Ele compara aí a questão do público com o privado. O público é o seguinte: você tem lá uma gaiola, você é um passarinho, onde o velhinho todo dia bota alpiste para você. Se o velhinho morrer, que é o Estado, quebrar, igual nós passamos na UENF 2016, você ficava 3 meses sem salário, depois voltava mais 3 meses para receber mais 3 meses sem salário. Ou seja, aquela época da Lava Jato, o velhinho morreu Tá bom. por um tempo. O público não. O público é uma gaiola que você tem para você entrar, mas a porta está aberta. Você tem que buscar comida lá fora. O que é buscar comida lá fora? Você está sujeito a tiro de espingarda, você está sujeito a predadores. Então, esse componente é legal. Então, eu creio muito, né, que essa questão da estabilidade, a estabilidade você cria, né? Você não precisa ser concedido. Você trabalhando, dando resultado, é importante. Ainda que seja no privado, você vai encontrar, e talvez não naquela instituição, mas uma estabilidade para tua família, para você. Para você também, tendo do próprio, já que você está entregando. Quando você tem foco em resultados, né, na execução, isso é muito legal, porque você automaticamente cria a sua identidade, você cria a sua estabilidade, né? Então, depois de 2018, eu voltei, entrei como coordenador geral do Distrito Censo, comandando pós-graduação. Na UENF eu comandava, fui assessor da Pró-Reitoria também, com 14 programas na época. E de lá nós criamos, né, eu ainda na UENF, criamos o mestrado e doutorado em Biotecnologia Vegetal, aqui na UVV. É um programa robusto, nota 5, né, na CAPES, tem uma tendência de patente de inovação muito forte, já nasce na área assim, né? De patentes na área de saúde, de farma, biotecnologia, da forma que cresceu hoje. E hoje eu comando todos esses 7 programas, né? Então é muito legal porque somos 58 doutores pesquisadores. E isso faz com que a UVV, em rankings internacionais, quando você divide total de publicação por doutores, ela tem pouco credenciados mas por programas. Proporcionalmente é absurdo, né? Então, estão todos focados em produção de conteúdo, né? Vamos dizer assim, de livro, capítulo, artigos, né? Que antigamente tinham quais, agora não tem. E dali, o legal é que em 2019, né, foi quando a gente começa a relacionar, depois vocês nascendo da Biboton, quando eu entrei para a inovação. Então a inovação é interessante, que ela muda esse perfil desse Alessandro, que começou lá na agronomia em Viçosa, que foi mestre doutor, que a gente começa a questionar diferente, né? As hipóteses com as teses. Tem analogia da inovação com a ciência. A gente tem que saber transitar. E ali comecei muito trabalhando com algo prático, né? Voltando para dentro da inovação, mudando minhas perguntas, né? As hipóteses. E aí vem também toda a remodelação do ICCA. Porque essa remodelação? Em 2012, do 11 para 12, eu fui para a Noruega, para entender esse modelo de serviço de como as petrolíferas comunicavam com a academia. E ali eu comecei vários. Eu lembro que era um cluster virtual que chamava Uni Research. Na verdade, ele tinha todas as demandas petrolíferas e ele tinha cadastrado todos os laboratórios das universidades que poderiam prestar um serviço. Então, automaticamente, ele já sabia que eu posso comprar essa área de monitoramento de água, eu tenho esse laboratório, eu contrato. E o interessante é que o pesquisador, às vezes, está no Pôr de Roterdã. Eu lembro disso com a Universidade Tecnológica de Delft. Ele ficava parte na Universidade Tecnológica de Delft e parte ele estava no Porto.
Interessante. Então, tinha metade do salário no Porto, outra metade aqui. Então, Ok. já Então, cria uma ambiência, começa a desenvolver pesquisa já aplicada, junta as duas pontas aí. junta as duas pontas, que é algo que o Brasil, a gente precisa de trabalhar muito nisso, né? Então, o CCA, ele veio dessa cultura, e além de Portugal, da Associação Viver a Ciência, que foi um momento de crise que Portugal passou, onde angariava recursos privados para investir em ciência. Tá. A associação que existe até hoje lá, está até hoje junto com a universidade, no hospital, dentro do Hospital Santa Maria, né, da Universidade de Lisboa. Então, esse modelo hoje vem o sonho do CCA. Ele pivotou, ele era muito ciência, e agora ele tem essa vertente de inovação, a parceria com a Bibota na parte de gestão também de espaço de ambiente de inovação, pesquisa sob demanda, né? O CCA já realizou pesquisa sob demanda com a Vale, realiza com outras empresas, hoje está novamente, né, gestão da ciência com a Vale, também com a Amplo. Então, isso fez com que o ICCA hoje fosse registrado pela SECT com a primeira ICT, né, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Espírito Santo de natureza privada, reconhecido em 2023 também pelo governador Renato Casagrande como uma instituição de utilidade pública em ciência, tecnologia e inovação. Grandes diferenciais aí para o Estado, Grandes né? diferenciais. Hoje tem um time trabalhando lá mais ou menos aí de 9 pessoas. A Espírito Tech é a incubadora do CCA. Já está lá com o primeiro edital lançado, já tinha 5 incubados, agora já tem 10 que foram aprovados edital de incubação. Legal, hein? Então é legal que ele é do Estado, né? Não é do Alessandro, foi um sonho do Alessandro, mas como é uma associação, não tem dono, ele é de todos, e para prestar serviço de fato para o Estado. Isso que é importante. Sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos, até mesmo para manter esse tipo de CT, né? Na lei, ele tem que ser uma instituição de direito público ou privado, sem fins lucrativos. Muito bom. E ICT tem que ter cientista, gente. Não é só eu pegar gestor de projeto, o meu órgão lá e colocar que eu sou ICT e falar. ICT tem que ter ciência, tem que produzir conhecimento. O ICCA hoje, com verba de FAP, CNPq também privada, tem um parque tecnológico hoje que ocupa dentro da própria UVV mais de 2,5 milhões de reais. Com recursos, em equipamentos, não é? Equipamentos para pesquisa. Então, ICT tem que ter cientista, porque senão fica aquela coisa fake, a pessoa não entende o que é ciência, não entende o que é tecnologia. Não dá para se auto-intitular ICT, né? Não tem como. E você tem que provar isso, porque quando você é ICT, você não relaciona com o Ministério da Saúde, com direitos humanos, com nada. Você vai se relacionar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele vai olhar você pelos seus pesquisadores, ele vai olhar você pela sua produção científica, captação de projetos, relevância que você tem com os órgãos de fomento. Então, pesquisadores associados. Isso mesmo. Então, isso que é importante a gente considerar. Mas a gente nasce como cluster, né? Então, quando você é cluster, hoje, a própria incubadora ela serve para instituições, não só para o Instituto. Intitulamos também o nosso NIT recentemente. Ele é em cluster, em rede. É um NIT que vai servir para outros órgãos. Temos já interesse de outras instituições também fazer parte desse NIT. Para quê? Que é um custo caro. Então, incubadora, para manter incubadora com o pessoal, mais o NIT. Então, a gente consegue hoje trabalhar em prestar rede, esse serviço para o mercado. Com o mercado. E até mesmo as empresas que precisam de passar, né? Porque hoje a gente tem a questão da propriedade intelectual dentro da empresa, do conhecimento que é gerado. Então, você imagina, você tem um hospital, quanto de tecnologia ou de conhecimento pode ser gerado nesse hospital? Alguém pode pegar esse conhecimento e levar para o mercado. Então, você tem que trabalhar essa propriedade intelectual. Então, ali na UVV, né, dando sequência, nós fizemos no ano passado uma política de inovação. E é muito legal que a política ela fica transparente. O professor sabe quantos % ele tem. A universidade deixa claro, olha, eu tenho um portfólio de patentes. Se eu não quiser mais, eu vou te entregar. Tá. Por 0%, eu não quero. Outras ela vai querer, outras ela não vai querer. Beleza. Tem patente que ela vai ver que é tão acadêmica ali, voltada para aquele grupo de pesquisa, que ela pode abrir mão também. Então, a gente precisa ter uma política diferente, né, da própria lei que se segue, de 30% que a instituição tem, vai ter o pesquisador. Então, ali a gente cria uma política para estimular a patente, para estimular a tecnologia, a criação de startups, geração de conhecimento, né, tecnológico dentro da instituição. São poucas instituições que estão organizadas com esse momento de política de inovação. E ali está bem claro. Então, até hoje eu vou gravar o onboard dos professores. No onboard dos professores já recebe a política.
e já tem acesso à política de inovação. Já fica claro ali. Já fica claro para ele. O caminho que ele sabe o que ele pode tem que seguir. fazer, o setor que ele vai procurar, quem ele vai procurar para poder tirar dúvidas. Tem um setor específico dentro da pró-reitoria. Nós somos a primeira pró-reitoria aí do Brasil com um setor de relacionamento academia-mercado. Eu conheci lá o professor Neil. Isso. Então, o Neil, ele é doutor pela FGV em administração, vem do marketing, um professor de negócios da UVV, mas ele sabe conversar com o doutor. Você tem que saber conversar com o pesquisador. Não é uma conversa... Não é uma conversa trivial. Eu tenho dificuldade de conversar com você, Alessandro. 90% das conversas... Eu acho que eu sou um idiota, porque eu não consigo entender o que está acontecendo. É porque é o seguinte, o pesquisador, ele tem... eu lembro muito do professor Anselmo Utz, nos treinamentos de Centelha, que ele falava assim, o que você prefere? 5% da Uber ou 100% da sua ideia? Tem pesquisador que ele vai querer 100% da ideia. Perfeito. Entende? Tá acostumado com a publicação, de Não, ver lá o nome dele lá em cima. Eu que 20 pensei anos, nisso, 20 anos 20 pensando anos. nisso, não vou passar para ninguém. Não é assim. Aham. A gente tem que abrir esse conhecimento. Fica retido e não vai para o mercado, não transforma, né? Às vezes não transforma a vida das pessoas. Eu acho que é importante. A gente está no mundo de inovação, Alessandro, e a gente vê muito a galera da inovação reclamando muito da academia. Dessa falta de percepção do pesquisador em pensar em negócio, em querer. E é muito legal vir de você, que veio de lá de dentro e tá... Em pesquisa raiz, né? E reconhecer isso, sabe? E entender, é uma ineficiência, é um problema que temos e que seria legal tentar entender de onde vem. Por que o pesquisador se agarra tanto a essa pesquisa? Por que ele não olha da aplicação ou até uma visão mais egoísta? Por que ele não olha o quanto ele poderia ganhar de dinheiro colocando isso na rua e os outros comprando o que ele criou? Por que não é tão trivial para ele? Eu acho que a gente vai começar aqui a direcionar o papo para os problemas sistêmicos, tá? E talvez aqui tenha uma origem. Vou dizer para você. A gente tem que olhar os dois lados. Nem todo pesquisador vai ter esse perfil. Ok, não. Uns são só pesquisa básica. A não é pior que a aplicada, desculpa. Porque a básica... Qual a diferença das duas? Você imagina uma básica. Você imagina se o Watts e Crick tivessem patenteado o DNA. Impossível, né? É aqui que eu me perco. Foi descoberto DNA. Então, hoje você tem terapia gênica, você tem CRISPR, você tem N coisas dentro do DNA. Pô, teste de paternidade, tudo. A pessoa? Sim. Não, obviamente não ia. A gente não teria nem alguns programas de televisão não existiriam. Não, o que eu quero dizer é justamente a pesquisa básica é importante. Depois ela tem uma básica estratégica. Essa estratégica ela pula para lá. Então, a básica, só para tangibilizar, a básica foi descobrir a sequenciamento do DNA. Eu estou estudando como é que funciona uma proteína. Como funciona? Você nem sabe para que vai aplicar ela. Eu isolei essa proteína. É básica, bom. Eu não sei. Mas vai chegar um momento que alguém acha um uso. Vai pegar, vai achar uma aplicabilidade disso. Tudo bem, beleza. De repente, ele vai dizer, rapaz, essa bactéria aqui, ela solubiliza fósforo do solo que a planta orgânico e vira inorgânico para a planta absorver e crescer mais. Porra. Então, eu não posso patentear um micro-organismo, mas eu posso o processo do micro-organismo, por exemplo. Tudo bem. E essa função, supondo que é uma proteína de uma bactéria, cara, você pode depois alimentar isso até para a indústria. Aí beleza, aí vira negócio, ciclo. Aí aplica. Aplica. Mas você tem que deixar as pessoas também dentro do laboratório ali, perdendo aquele tempo buscando. Tá. Né? Por exemplo, hoje, antibióticos. Antibióticos, na década de 70 ali, você tinha um pool de um monte de antibióticos novos sendo descoberto. Nos anos de hoje, você não descobre mais antibiótico. Hoje você modula quimicamente, você sintetiza a parte sintética, semissintética dos antibióticos, que é justamente para evitar essa resistência microbiana. Tá. Porque a bactéria ela é esperta, ela cria mecanismo de poder aumentar a sua resistência. Né? Então, o principal o coração do antibiótico é um beta-lactâmico, né? Aí elas produzirem enzimas chamadas beta-lactamadas, vão lá e picota ele todinho. A bactéria é esperta. Então, hoje a indústria trata mais, né? Quando você fala do ácido clavulônico, amoxicilina, né? O que é isso? Que é um escudo em volta da molécula para impedir a bactéria de agir, para poder dar tempo de fazer algo em você, né? Uma resposta. Então, você precisa de gente estudando isso. Mas também tem pessoas que vão pegar aquilo ali e vão transformar no conhecimento. Então, é tudo uma cadeia. Beleza. Mas porque o que eu acho que a gente tem que olhar esse lado também. Voltando lá na pergunta do pesquisador, porque né? eu acho que a nossa ciência ela ficou elitizada e ela parou de comunicar para a sociedade. A percepção que você tem na empresa, você como pessoa comum,
é que cientista é Deus, que a ciência é Deus, quem faz mestrado e doutorado estão isolados do mundo. E o quanto eu estou equivocado em ver desse jeito? E a gente precisa hoje de melhorar essa popularização da ciência, essa comunicação científica com a sociedade. Tem que sair do laboratório. E aí que vem a questão da extensão universitária. Você tira esse conhecimento lá dentro, você leva para a sociedade. Ok. Quantas soluções são feitas ali dentro, você pode levar para uma comunidade e mudar a realidade dela? Né? Por exemplo, a gente trabalha com o Tiago lá no doutorado, é aquaponia. Cara, na Havaí é um cultivo de hidroponia na água, onde você tem um tanque e você tem peixes. Aquilo para pequena comunidade, você produz o peixe com que ele alimenta, as fezes dele alimentam as plantas e vira a água recirculando um ciclo. Tecnologia renda, simples, e gera renda. Mas é uma tecnologia social. Ok. Né? Então, a hora que você comunica com isso. Então, a gente precisa hoje da universidade, que eu acho que aí nós fomos, que eu digo, essa mudança de perfil foi interessante. Hoje você tem na pós-graduação da UVV disciplina de empreendedorismo, disciplina de inovação. Só que não é o Alessandro que vai dar disciplina de empreendedorismo, tem que trazer gente do mercado. Quem vai falar de inovação é quem está no mercado. Obviamente, sob a curadoria que você precisa de ter um doutor. E hoje a CAPES, ela pontua isso. Eu tenho estava na Argentina na semana passada para poder falar sobre resistência microbiana de uma rede. Eu fui acompanhado com a FAPES, com o Elton, com a Lúcia. Mandar um abraço para eles aqui da FAPES, que estiveram lá com a gente. Foi uma grande oportunidade. Foi uma discussão técnica sobre resistência microbiana no agro. Tá. Porque a resistência microbiana ela começa dentro da agricultura, onde o próprio agricultor, o produtor do animal, por exemplo, ele tem a farmacinha dele. Ele vai aplicando, aí depois ele está vendo que ele tem que aumentar a dose mais, a doença não passa, aí ele aplica mais, na hora que o bicho pega que ele vai procurar a assistência rural para poder resolver. Só que aí já não tem como, talvez vai perder a produção inteira. Mas esse excesso de aplicação, ele entra na nossa cadeia. Aí você vai ver isso onde? Aí você vai ver no hospital. Que é a hora que essa resistência você tem que tomar um antibiótico só no hospital mais forte. Então a gente precisa tratar disso. É um problema global, como é do glifosato, como são dos hormônios em água e etc. A gente precisa trabalhar com isso. E ali foi identificado os eixos onde o Espírito Santo vai chegar com uma lançar um edital e essa rede, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, demandar soluções. E é legal que tem internacionalização. Eles vêm para o Brasil também aprender, a gente vai para lá, nós vamos conhecer o modelo de produção que eles estão fazendo, como é que é feito aqui, é um intercâmbio. Então isso é interessante que você combina a ciência e depois nós fomos lá também conhecer a parte de inovação deles, né? É completamente diferente. O Espírito Santo nitidamente está melhor que um país. Olha. Em termos de inovação, em termos de investimento. Primeiro que as startups acadêmicas deles são todas do governo. Olha não só. é do pesquisador. Então, uma política de inovação onde a gente libera incentivo, é o desincentivo. Mas são 67 startups muito bem ajustadas, um modelo bem legal. Mas você vê tudo é base científica, tecnológica. Tá. É muito legal. O modelo, o portfólio que mostraram. Então, a gente precisa de trabalhar essa transformação. E a gente tem que formar. Eu tenho que formar um mestrando hoje em gestão de projeto. Eu preciso formar gestão de projeto de órgão de fomento. Gestão de projeto. Eu preciso trabalhar com ele as soft skills. Hoje nós estamos terminando na UVV, vai ser conteúdo extra para o nosso mestrando doutorando, que é soft skills. Ele precisa trabalhar as soft skills dele. Essa que é a barreira hoje do pesquisador, né? Ele precisa de saber conversar com uma empresa. Como é que eu faço? Eu preciso de criar um programa de estágio. Eu coloco o meu doutor dentro da Bibottom para andar com vocês aí 3 meses. Para ele poder aprender rotina, para ele poder aprender sobre negócio, sobre planilha, sobre custo. Que é interessante, né? Eu, como pró-reitor dentro da UVV, mesmo como coordenador de curso, quando eu fui, eu sei o custo de um programa de pós-graduação. São milhões investidos. Quando eu fui para o público, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no portal da transparência, levantar o custo do salário de todo mundo e começar a ver custo de salarial por performance. Tá. E às vezes tinha time, que era um time menor, um investimento 1/3 do que um grande. O grande era nota 4 e esse pequeno era nota 6. Virou para 6, passou a nota para 6. Caramba. Então a gente começa a ter valor, né? Você sabe quanto custa as coisas. E cada vez mais a gente tem falado. Os parafusos que precisa apertar para valer mais, né? Para valer mais. Então, assim, a gente tem um monte de alternativa, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem que formar o jovem, ele tem que estagiar. Agora o professor Neil está criando também um programa de mentorias. Nós vamos levar empresários dentro dessa disciplina de empreendedorismo para poder conversar com o mestre e o doutor.
Muito bom. Para ele poder ver as dores, o que ele passa, que nada é fácil, né? A pessoa acha que é fácil. Então, a gente precisa de investir nessa melhor comunicação. O mestre doutor precisa saber, mas você tem que dar tempo para ele também produzir conhecimento. Você falou que o Espírito Santo está melhor que um país, né? Se referindo aí à Argentina. Mas, então, aprofunda um pouco mais os números que a gente tem aqui no Espírito Santo, qual que é essa relevância que a gente tem a nível Brasil também. E eu acho que nem tudo vão ser flores, né? O que a gente também tem que ainda precisa ser mais bem estruturado, olhando para o nosso universo, onde a gente talvez tenha mão para poder influenciar, sabe? Tenha condições de apoiar. Eu acho primeiro que assim, a gente tem uma fundação de amparo à pesquisa sensacional. A gente já recebeu aqui o pessoal da FAPES, tá? Foi espetacular o papo. É um time sensacional. Rodrigo Varejão, nosso presidente atual, é uma pessoa magnífica, um cara transparente, fácil relacionamento. O Elton também lá fazendo um trabalho com a parte de ciência, vamos dizer, de inovação, desculpa. Uhum. E também ele acaba colocando editais que beneficiam a ciência também. Uhum. É sensacional, ele é muito inteligente, tem sempre muitos insights. Tem o Celso, por outro lado, trabalhando com a parte da ciência mais pura, acadêmica, os né? programas em si. E é legal, por exemplo, quando você tem... Eu acho que no Brasil você não tem edital de extensão tecnológica. Ah, não? Conheço, é FAP, Extensão Tecnológica. Foi um site, eu lembro até mesmo, ele mostrava até a referência da HBR, da Harvard Business Review, onde falava dessa questão da extensão quando veio esse edital. Viram de um edital de universal de extensão e um edital também de extensão tecnológica. Isso é muito legal. E outra, agora, você imagina o Estado, nós não tivemos no edital do CNPq do RAI, né? Nós não tivemos nenhuma startup contemplada. Várias. Que isso? Você foi aprovado, mas infelizmente não dispomos de recurso. A FAPES foi lá e bancou, pegou o CNPq da listas dessas, aí, com um ranqueamento, ela bancou isso aí. Isso é muito legal, porque ele tem uma bolsa, ele tem insumos, ele também tem outras bolsas que pode contratar para colocar na sua startup. São startups de acadêmicos. Quando é um RAI doutor, né, um empreendedor, vamos dizer assim, que o RAI pede. Então, isso movimenta, porque é muito estimulante você entrar para a inovação e ser avaliado com métricas de ciência, de acadêmicas, artigo. Tá. Como é que eu vou estimular? Esse cara ele vai São vai duas produzir óticas menos. distintas, né? Tá. Você sabe o tempo que ele perde para poder cuidar, criar uma startup, né? E passo a passo crescer. Ele tem que manter métrica de alta quantidade de artigos científicos, também não combina. Tá. A gente precisa de ter métricas, né? Eu converso muito com o Elton, ele é bem aberto a isso. E a CAPES mudou em relação a esse momento. A CAPES hoje, por exemplo, um artigo que é publicado na Nature, agora está mudando todo o processo, mas vamos dizer assim, ele pode valer 100 pontos, que a gente tinha um chamado Qualis. Acabou, morreu, já fizeram o enterro do Qualis. Então agora você pode publicar na Nature, você também, e de repente a repercussão do dele for maior, vai valer mais que o seu. A repercussão não é a vale. revista mais, é a qualidade do seu artigo. Isso aí, legal. Né? Então, muitas vezes a Tiped agora me indica as 4 melhores produções suas. Ela não está pedindo a produção toda. Então ela está colocando... Não é só volume, então. Não é volume, beleza. Está voltando qualidade. Você tem que fazer coisas que as pessoas vão te citar, que vai repercutir. Tem que ser relevante. Tem que ser relevante. É isso. Se for relevante, repercutiu. E de repente, olha só, eu estou falando em artigo, mas de repente, esse jovem ele vai fazer uma pesquisa, uma dissertação ou tese de doutorado em que vira uma política pública. Qual a repercussão Isso tem disso? tanto impacto quanto você tem de um artigo. E, por exemplo, na área de biotecnologia, uma patente submetida, ela vale 70 pontos. Mas se ela for submetida como startup, ela pode passar para 300. Imagina se a startup é da aluna ou alguém vinculado ao programa com o professor. Ela dá 300 pontos. Se ela é comercializada, ela vai para mais de 500. Uma startup criada por aluno hoje, ela vale 500 pontos. Um teto de 4, se não me engano. Então você imagina quantos artigos, quanto você gasta para fazer um artigo? Quanto custou aquele seu artigo para você fazer 100 pontos? Uma startup são 5 artigos de alto nível. Ok. Só que a gente precisa o quê? Está andando, muitas instituições estão conseguindo fazer o science to business, né? Não estão conseguindo fazer. Até porque o perfil é de ciência pura.
Uhum. Agora, a gente tem que estimular isso e tem que ter pessoas que vão tocar. Esse é um lado que eu gosto de tocar dentro da UVV, Aham. né? Porque a gente vê resultado. A Gabriela da Hope foi de um estímulo lá que vocês lembram quando vocês fizeram a capacitação Centelha. do Centelha. Isso aí. Isso que eu até falasse. Então, Ela o não Centelha sabia, agora ela não sabia. é um resultado claro que a UVV tem diferente das outras instituições. Então, a Amanda foi dar uma palestra para divulgar o Centelha dentro do mestrado e doutorado de Ciências Farmacêuticas. Ela era aluna de mestrado, ela ouviu aquilo ali e procurou. Olha hoje, ela se identificou com a inovação. Isso que é legal. Eu me identifiquei com a inovação. E me descobri também com o Centelha, que vocês viram aquele movimento doido, né, que de fazer aquela correria. Isso eu não sei se as pessoas conhecem esse número, né? Que o Centelha, boa parte dos Centelhas anteriores, a UVV estava... De 3.550 ideias do Estado no Centelha 1, 2.495 foi da UVV. O que vocês fizeram? Fizeram a máquina lá dentro? Aquilo ali, o Centelha, né, agora já usando o termo da inovação, eu me descobri como gestor de comunidade. Olha só. Boa. Eu era o cara que mobilizava, que ia para a sala de aula, fazer capacitação. E a FINEP sempre dizia também, tem que dar estímulo, tem que dar estímulo. Então, hoje, o estímulo desse jovem, dessa geração, é nota. Uhum. Então, cara, se ele segue no Centelha, por exemplo, na UVV, e ele vai para a última fase, esse trabalho, a startup, pode virar o TCC dele, que a UVV tem o TCCI, que é o TCC Startup. Legal. Só que eu acho que hoje o Estado, né, a FAPES faz muita abertura dos editais, está mexendo muito com a subvenção, agora também com as empresas. Né? Nós somos primeiro lugar por per capita, por cada 100 mil habitantes de investimento hoje no Brasil. Somos o número 1. Olha. Quando você passa por 100 mil habitantes, até mesmo acima de FAPESP. Né? FAPESP eu sei que bota um bi ali. Mas é o tamanho de São Paulo, né? Mas se você dividir por habitante, a FAPES está muito bem comparadamente. Pô, que legal. Né? Esse dado a gente não tinha. Isso é importantíssimo. Só que acontece, a gente está dependente de movimento, porque o que a gente está hoje de fora vê, a inovação está parada. No Estado? Sua leitura é essa? A leitura minha da sociedade é essa. Está acontecendo, acontece ali os espaços. Quando você tem um Centelha, vira aquele boom de ações, de movimento, começa a ter divulgação, você mexe com os jovens. Tá. As instituições começam a se mexer, os ambientes de inovação começam a se mexer, as aceleradoras, todo mundo mandando ideias. Aí você movimenta o Estado. Acabou o Centelha, daqui a 2 anos a gente volta. Aí tem Tecnova, tem outros que mudam o nível do patamar, entende? Mas essas iniciativas de geração de ideias, transformação de ideias em negócio, a gente tem que ter uma coisa como perene. Eu acho que o Estado está tentando. Eu acho que tá tentando. O Gênesis Gênesis me parece brilhante. a ferramenta para isso, entendeu? Brilhante. É isso, eu né? sou avaliador do Gênesis. E outra, vamos olhar o upgrade que teve de redação desses jovens do primeiro Gênesis para esse. Pelo amor de Deus, eu fiquei horrorizado. Eu, como agrônomo, avaliei vários da agronomia. Cara, 16 anos, 17 anos, esse jovem. Legal, né? E ele já com esse pensamento, já falando de negócio, do modelo, da ideia, a solução. Às vezes ele traz coisa prática, que ele vem dentro da propriedade do pai. O Gênesis é uma iniciativa sensacional. Sensacional. Eu acho que é uma iniciativa do Estado de dar essa perenidade que você acabou de comentar. Não dá para depender de Centelhas, que é federal. Só que é o seguinte, você já imaginou a quantidade de projetos do Gênesis que já estão prontos para concorrer no Centelha? Esse Centelha é a jornada. vai explodir. Vai ser o Centelha maior de sai todas esse as ano? épocas. Não. Centelha sai esse ano? Centelha segundo semestre. Isso aí. Setembro. Aí, ó. Setembro. O Vitor trouxe. Falou. Setembro. Então, a gente vai ser muito melhor no Centelha. Se a gente era assustador antes, vai ser muito melhor. Isso leva a qualidade dos projetos agora também. A qualidade dos projetos. Então, isso que é importante, né? É uma geração diferente, tá? Eu, como professor, estou em sala de aula, a gente tem que se colocar nesse meio, tentar entender como é que eles funcionam. Eles funcionam diferente da gente. Eu tenho um de 18 anos em casa lá, é diferente. Então, você tem que saber comunicar com eles e estimulá-lo ao empreendedorismo. Só que eu tenho uma coisa que eu defendo muito, tá, Flávio? Nem todo mundo vai empreender. É perfil. Isso, não precisa, né? A gente não tem que falar assim, todos os nossos empreendedores. Não tem todos. Se todo mundo empreender, se ferrou. Né? O que você tem é perfil. E agora, aqueles que você detecta que tem um perfil empreendedor, tem que investir nesse jovem. E aí vem a questão das mentorias. A grande tristeza, né, do meu histórico de Centelha para cá é o Vale da Morte. Quando startups acadêmicas morrem. Aí você pergunta, mas por que elas morrem? Elas morrem por causa da falta de apoio, falta de mentoria constante, regular. Algumas conseguem a subvenção, consegue uma subvenção no investimento, não vai salvar o negócio dele. E é ruim ele até depender sempre da subvenção e não ir virar a chave para o negócio. Perfeito.
Tem que ter cuidado. Senão ele vai colar na subvenção ali e nunca vai virar a chave para entrar na atração para ir embora. Esse era até o desafio que o Vitor falou da FAPES. Como que a gente faz ele dar o próximo passo sem depender da gente? A gente precisa de mentoria. Tem que ter um programa constante de estar analisando esses jovens, monitorando. O gestor de portfólio, né? A gente tem que monitorar depois que gera. Não é só acabou a ação, entregou, gera o número. Saiu e agora? Eu tenho que ter um time contratado. Pode ser, até sugerir a FAPES aqui, ó, um edital onde você contrata ambientes, empresas que vão fazer essa gestão do portfólio de forma contínua. Tem um setor de gestão de portfólio, é diferente. Os programas hoje, eles estão realmente, Alessandro, eles são de curto prazo. Não pode. Olham para tirar o projeto do papel e dar um primeiro abraço, um primeiro apoio, mas olhando para projetos acadêmicos, a gente não pode olhar de tão curto prazo. Né? Tem que ser algo que realmente tem um conceito mais contínuo, um apoio que eu acho que dentro das startups que a gente já vê que nascem de forma mais para mercado, a gente também tem que ter um apoio mais direcional de apoiar essa transição, sabe? Eu acho que essa mentoria precisa ser nessa conexão de, olha, continua olhando aqui a parte acadêmica, continua desenvolvendo, mas deixa eu te ajudar aqui a vender, deixa eu te ajudar aqui a conectar com o mercado. Deixa eu te ensinar a precificar, né? Que a gente fala muito. Deixa eu te ensinar a Como é que precificar. precifica É verdade, seu produto? é verdade. Porque o pesquisador, naturalmente, ele é ruim de precificação. E engraçado. Contrata um para consultoria, você vai ver o preço dele, um preço ruim. Ou ele sonha demais, é lá na lua, ou o valor é barato ruim, demais. Ele vai me cobrar e não tem noção de precificação. Eu tenho a gente fez um programa de aceleração acadêmica, né? Foi o modo turbo. A gente foi contratado pelo MEC para poder fazer esse programa rodar em alguns IFES, alguns institutos federais pelo Brasil. O Instituto do Espírito Santo foi um deles. E aí a gente tinha muita conversa dessa de precificação com as startups, e o que eu achava interessante é que eles sempre consideravam os ativos da academia como deles na precificação. Então eles não custeavam isso. Isso não estava na planilha deles. Não tava. Então eles consideravam, não, está lá, enquanto pesquisa, ok, está lá, está à sua disposição, mas enquanto negócio, aquilo vira um custo. Ou você vai ter que alugar da instituição, ou você vai ter que comprar o teu. E aí você vai ter que colocar isso na sua planilha. Mas eles desconsideravam. Não, ou você vai terceirizar. Porque ele está acostumado... Não, mas enquanto negócio não ali pode. tem luz, tem manutenção, tem técnico para usar. Se der defeito... Né? Aquela máquina parada. Tem equipamento aí que só uma manutenção dá 150 mil, 200 mil. Preventiva. Não. Então, todos os projetos a gente pesquisa, você tem que colocar manutenção preventiva. Porque os equipamentos vão parar. E a FAPES também lança editais de manutenção, também que é interessante. Tá. Né? Manutenção de grandes equipamentos. Hoje, a gente tem ainda a vantagem de você terceirizar isso. Na UVV, a nossa opção não é manter parque tecnológico, e sim você terceirizar parceria com grandes laboratórios públicos e privados. Uma vez que você tem as fundações, você consegue, por exemplo, em Viçosa, você pode alugar a hora de uso do microscópio. O microscópio que eu teria condição de comprar. E você tem apoio técnico, você tem reagente, você compra aquele horário. A fundação emite a nota fiscal. Então, essa terceirização é interessante, porque na Europa já é o sistema de facilities, né? Onde eu estava era assim, meu chefe tinha 2 bancadas, um grupo imenso, porque tinha dinheiro. Aquele que você entrou agora, você ganha uma bancada pequenininha. Agora, tudo da parte de microscopia é uma unidade que você vai lá, reserva, tem técnico para te ajudar. Parte de sequenciamento, terceirizado, seu projeto paga lá dentro. A parte de você fazer gel, PCR, tudo que todo mundo usa. Reagente comum. Olha que interessante. O que é reagente comum? Reagente você tem aí uma sacarose no seu laboratório, e o Yuri tem 2 potes, eu tenho 3 potes, comum, tem 5. compartilhado. Cara, isso todo mundo usa. Então você tem uma unidade compartilhada. Beleza, tá bom. Então, cada vez mais para a gente otimizar recursos, isso é muito importante. É gestão da ciência, gestão de um laboratório, né? Agora tem que saber o preço, não é só eu vou usar o equipamento lá. Cara, está consumindo luz, está consumindo água. Ele não põe isso daí, metro quadrado, né? É preciso. Até depois para você fazer o rateio, né? Você entender e entendendo o seu custo. custos. Para precificar, se você não sabe Justamente. quanto custa, você não consegue colocar o preço. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente encontrou bastante lá com eles. A gente também, no último episódio, entrevistou o pessoal da Lumi Robotics, que falou o desafio que foi que eram todos estudantes de doutorado, virar empreendedor, né? A gente perguntou para eles como é que foi isso. Falou, cada um foi se ajeitando em uma área, foi se especializando. A gente teve que aprender a vender, aprender a gerenciar o negócio. Inclusive, tiveram vários desafios aí nesse início. Falou,
A gente pediu para eles darem um recado final. Para quem quiser empreender, entenda que... Não empreenda. Busque o máximo de apoio possível, porque apoio. A jornada é bem diferente da jornada da pesquisa. São outros incentivos que você tem que correr atrás, tem que mudar a chavinha. E a inovação também, quando a gente fala em montar equipe, né? Você monta uma equipe do acadêmico, ele vai chamar lá os tops de currículo. Não é tamanho de curriculares. Talvez você ser um, você dois. Rapaz, talvez você ser aquele vendedor de carro, que vai ser o CEO comunicativo, que sabe vender. Né? Perfil complementar, né? Você precisa complementar, você precisa do cara TI, você ué. precisa do cara que entende de negócio, um que entende de marketing hoje, de publicidade, propaganda, etc. Depende do seu negócio. O desafio lá no modo turbo era esse. É interessante. Era entender, muitas equipes eram formadas por um professor e alguns alunos que estavam formando lá o projeto de pesquisa. Sempre tinha algum aluno que era um perfil mais comercial. Esse cara é o que tomava a frente do negócio ali, das apresentações, de fazer, tentar as primeiras vendas. Eu acho que essa montagem de equipe que é o difícil ali para quem está começando dentro do projeto acadêmico. A UVV para dentro do Inova Week, ela já impõe isso. Você não pode montar uma equipe só de fisioterapeutas, só, vamos dizer assim, de farmacêuticos. Eles têm que procurar, tem as áreas, tem que procurar gente da TI, eles têm que procurar gente de negócios. Então, às vezes, são dois do grupo da fisioterapia, que é a ideia deles. E ali eles montam um time, né? E aí vai apresentando e alguns vão lá para a seleção, vão para a apresentação no dia. Então, já aprende ali a interagir. E esse é uma vantagem da UVV, né? Que tem uma área de negócios bem forte, tem a parte também de pesquisa. Você tem a parte de pesquisa, a saúde é muito forte no estado, tá? Isso é importante, né? O UVV está fazendo uma expansão estado, agora. A saúde no estado é muito forte. Quantos alunos, são milhares de alunos nós estamos colocando aí na área de saúde no estado. A saúde é muito forte. É a alta demanda, né? Hoje há uma demanda muito grande. Então, a mesma forma do médico, né? Eles têm aula lá, até o professor Jefferson Cabral tem dado essa disciplina de empreendedorismo para eles, trabalhando lá com tecnologias, porque a medicina é muito técnica, né? E ali ele precisa ter visão de negócio, cara. Ele vai ter uma clínica depois vai receber um relatório, um DRE, ou ele não sabe nada disso. Ele tem que ver, porque é o olho dele que vai fazer aquele negócio crescer. Então, lá se trabalha também um pouco dessa parte empreendedora com os alunos de medicina. Eles são profissionais, vão montar clínica. Como é que ele não vai entender de negócio? Acho que teve um outro movimento importante aí também da UVV, que foi a aquisição lá da UCL. Sim. Porque eu fiz um evento essa semana lá em São Mateus e voltei junto com o Roberto, CEO do Findes. E ele estava trazendo a preocupação que aqui no estado, apesar da gente ter volume de produção, volume de doutores, mas para a área de engenharia a gente ainda não está tão pujante quanto os índices nacionais ou internacionais buscam. E eu acho que vocês agora tendo essa relação mais íntima com a academia da engenharia, me parece que levar isso tudo para esse mundo pode dar uma potencializada importante no estado. A estratégia hoje do nosso presidente José Luiz é justamente isso. Linhares vai ser saúde. Tá. Legal. O CL, engenharia. A gente está tendo uma crise na engenharia, né, que já vinha. Esse último, a questão do Enem aí foi complicado. Pouquíssima candidatura para engenharia. Olha só. Queda imensa. Então, hoje, o que a UVV está levando é um curso diferenciado, que ele transita também ali com a parte da tecnologia, realidade virtual, inteligência artificial, começando desde cedo, né, dentro da engenharia. É uma forma também de você... Ele não vai sair só engenheiro, né? Então ele vai entender de gestão, porque todo curso tem empreendedorismo como aula, disciplinas, né? E ele também trabalha negócio, trabalha as ideias dentro do próprio Inova Week. E agora fez o Inova Week, vamos dizer, o primeiro da UCL, que foi o Nova Techlog. Um evento sensacional. A Serra nunca tinha recebido um tamanho do evento daquilo. E ele conecta também com o ensino médio. As crianças, os jovens, né, do ensino médio vão lá fazer desafios, né? Que é o Inova Track, que acontece no Nova Week, agora aconteceu também na UCL. E essa integração, né? Porque eles também agora podem frequentar o VV. A carteirinha deles pode entrar dentro da VV. Legal. Pode participar dentro toda dos eventos infra da lá. VV. Então o José Luiz hoje está trazendo parcerias nesse contexto. Legal. Né? De tudo que está acontecendo na Serra. Então é bem focado, né? Nichado, não é? Não dá para... Não vai ter enfermagem, não é isso. Ali vai focar em engenharia, tecnologia. É que ele fala que é o MIT capixaba, né? Quem sabe, hein? Quem sabe. Sensacional. Alessandro, a gente falou da UVV, eu acho que é tua
tua trajetória, né? Fala muito ali, falamos do ICCA, mas hoje você também está no IBF, certo? Sim, IBF. O que você está fazendo lá? Como é que essa pauta se conecta com o IBF? Se conecta totalmente, né? Esqueceu de falar também do programa dele na rádio. Caraca, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Agora a gente vai conectar tudo. IBF foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Que isso, Eu entrei em 2022. A questão do IBF, eu como cientista, pesquisador, por mais que estava na inovação, eu acho que o IBF veio consolidar minha área empresarial. Porque ali é um hub de conhecimento, né? Dos eventos de altíssimo nível que acontecem. Eu nunca escrevi artigo para jornal. Então, em 2023, entrei no CQC, liderando de inovação e tecnologia. Que hoje... Dali eu aprendi, que hoje você é o líder na mesma função. Eu aprendi a escrever artigo para jornal, porque você faz mentoria, você aprende como escrever. Aí chegou no ano, eu estava muito bem posicionado, né? E chegou em 2024, já liderando empreendedorismo e gestão, o Comitê de Conteúdo Qualificado, empreendedorismo e gestão. E ali eu consegui não só ter a maior produtividade de artigos, né, que eu ganhei o título com 70 artigos, IBF, pelo amor de Deus. E depois também tem por indicação dos IBFianos, eu fui mais votado como IBFiano de sucesso. Legal, hein? Então, eu não sou filho de empresário capixaba, eu sou mineiro, desbravando aqui a terra, então é algo também até mesmo importante no estado, né, que a gente conhece, um estado com muitas empresas familiares. Então o IBF para mim ele me transformou totalmente. Então esse ano com a gestão do Alexandre Casassi e também junto com a Francis Ferrari da Time Now, me convidaram para eu poder assumir a diretoria de programas estruturados. É um desafio grande, porque você lida com os programas do IBF, você lida com o CFO Connection, né, se eu não me engano são 38 CFOs das grandes empresas, das 200 maiores empresas capixabas estão ali dentro. E você tem o IBF Social, que sensacional. É a hora que o IBF ele ajuda o asilo dos idosos. Segunda-feira eles foram até um projeto, né, que o CCA mantém junto com a UVV, que chama-se Mulheres Empreendedoras na Panificação, Arte do Pão. São mulheres dos bairros de Araçás, Pontal das Garças, Dali Santos, onde elas têm mentoria e, na prática, curso aprendendo a panificação. E a IBF foi falar sobre finanças, como elas montar a empresa delas, como gerir custo, fluxo de caixa. Legal. Elas ficaram impressionadas, adoraram muito. E agora o próprio IBF Social, eles estão fazendo uma conexão com o grupo Carone, onde o Carone está interessado em apoiar e contratar essa mão de obra que para ele é um turnover muito grande. E o curso ele consegue hoje, né, fazer, eu quero sobre hamburgueria. Você consegue fazer Legal. curso sobre hamburgueria. Panificação é panificação. Então isso é muito interessante, que aí você fecha o ciclo, né, onde você forma, mas também você dá oportunidade. Hoje o Estado quer entrar no turismo, a gente tem problema de camareira, de barman, de N coisas que você precisa. Então a gente precisa fazer essa capacitação técnica, o Estado também faz muito com qualificar, mas ali a gente trabalha mais nichado, é um pequeno grupo, tem um financiamento do Opportunity, do ICCA, são projetos que vêm dos professores da UVV, de extensão, financiados também pela própria UVV, e agora o IBF entrou também ajudando. Então isso a gente consegue fechar ciclo. Então o IBF Agro, com a Stephanie Sampaio, que também comanda, estão fazendo curso agora, formação, terminaram o primeiro grupo agora em sucessão familiar, no agro. Eu fiz a primeira turma. Você fez a primeira turma? Fiz. Então isso é bastante interessante, né? É um grupo bastante movimentado, bem conectado com a questão do agro, né? E tem também o IBF Academy, que é da idade Yuri, transformação ali. O Yuri já entrou no IBFão. Por quê? Por quê? Mas são jovens, né? Eu acho que eu também posso entrar no IBF, não? Você não entra. Você já ultrapassou a idade. E que são jovens brilhantes, onde produz bastante conteúdos. É brilhante a leitura do livro, o estudo do livro que eles têm. Agora também estão levando crianças do Instituto Ponte pelo IBF Social para poder já ouvir esse estudo do livro. Ah, legal. O próximo, a pena que eu não vou estar aqui, mas vai abordar também a questão do empreendedorismo, de inovação. Então é bastante conhecimento. E tem também o IBF University. Tá. Esse IBF University que é comandado pelo Luiz Felipe, né? A Luana Nandorf, que
comando o Academy. Ele vem não ser um clube de benefícios do IBF mais, ele vem para produzir, tem um IBF Mentoring, mentorias também em universidades, programas de qualificação para o associado. Então, o IBF é um exemplo de associativismo. Outro dia eu estava conversando com a minha diretora financeira da UVV, até dona também, Adriana Dantas, e ela observou o perfil do Alessandro como gestor lá dentro, quanto ele mudou como ele entrou dentro do IBF. Olha, que legal. E é muito legal, porque você está na reunião, você ouve o Paulo Vonick, você ouve o Alexandre Casas falando sobre o Telino. São pessoas de muita experiência. Eu adoro aprender com gente experiente. Eu gosto de conhecimento. E ali muda o meu perfil, né? Porque eu começo a ver agora a parte financeira. Então eu tive também curso sobre governança do IBGC, lembra? Lembro. Eu fui lá no Hotel Senac, fiz curso de sucessão familiar. Então o IBF, ele nos permite você crescer. Você tem que aproveitar os conhecimentos que tem. Os eventos são de altíssimo nível. Então a IBF é um grande aprendizado. Que legal. Befiano, com orgulho. Me encontrei lá dentro. Legal. Me encontrei muito. E ele transformou minha vida como gestão, né? Como pessoa, também como gestão. Que é muito importante. Tá, então a gente falou, vou recapitulando, e aí chegando na pauta que o Yuri queria colocar, o VV, ICCA, IBF e SpaceX. Não do Elon Musk. Não do SpaceX. Era X, né? Só que não da patente lá desbloquearam. Aí botaram o sex lá no final. Então, em 31 de outubro de 2021, um dia eu fui pra rádio lá. Falei, Zé Luiz, deixa eu lá na rádio, cara, ouvir uns dance. Eu era DJ, né? Fui DJ lá quando DJ, adolescente, né? Fui adolescente, com os discos, pegava o som da minha irmã, ficava brava que eu tinha que desmontar ele. E fazia hi-fi, né? O que é hi-fi, desculpa? Hi-fi é da época da jovem lá, a festa que você vai... Não. Era nas casas dos colegas, tinha um espaço, você colocava música, jogo de luz, eu montava jogo de luz. E aquilo ali vinha como raiz um dia que eu vi a rádio. Caramba, que legal essa rádio. Tá. Eu falei, Zé, deixa eu ir lá nessa rádio para poder... A rádio da UVV, né? Da rádio do José Luiz. Para poder tocar para mim aqui umas músicas dos dance lá, um Ace of Base, da minha época, né? E ali eu fui, fiquei falando, ele ouviu. Quando ele ouviu, ele falou, dá um programa... Não, tem uma puta voz de locutor, né? Tem sim. Mas eu não sou locutor, não. Não, mas não sou perfil pra locutor. rádio a voz encaixa. Até um dia eu falei, Torino, eu acho que eu não estou indo bem, radialista, né? Foi também deputado estadual. E ele falou assim, vem cá, você depende disso para viver? Não, é hobby. Então não se preocupa. Vai lá e faz do jeito que você quer fazer. Só que eu fiz curso de DJ com o Luciano Valença, né? Na VDE. Por quê? Para poder aprender as ferramentas, sincronização de músicas. Então ali eu aprendi onde eu baixo música, onde eu compro música, adquiro música. Hoje, com o meu ouvido mesmo, consigo sincronizar pela batida a ordem do programa, né? Ô, louco. E ali você vira uma cachaça, né? Você fica doido com aquilo, porque eu toda sexta-feira, hoje é um dia à noite, onde eu ligo meu som na minha varanda, eu tenho uma caixa de estúdio, meu computador, e vou selecionando, preparando meu programa de que era domingo, né? Domingo. Sei. E domingo eu vou lá, eu tenho autonomia, eu mesmo carrego a música. E o programa teve uma pegada, né? Foi interessante que até um dia o Luciano Valença falou assim, Lelê, tô aqui em Itapuã, em Beverly Hills, cara, o pessoal só estão falando, pô, esse professor é sinistro. Porque o programa é ouvido, né? E quando eu li, e a gente também é um portal de oportunidade. Isso é cara, eu lembro até hoje de um menino que é um frentista de um posto ali em Vila Velha, em que eu levei ele para tocar lá, colocamos as músicas dele, ele emocionado, ele estava com um papelzinho agradecendo a Deus, agradecendo o pai dele, que era um sonho dele entrar naquela rádio. Legal. Né? Outro também que eu conheci, eu vi ele tocando num evento, né, que foi feito da SpaceX, e ele me entrou em contato comigo, pô, vi você tocando lá, pô, toca muito bem, nem sei quem que era. Hoje é o Ellison, né, criou o Pocando nas Tracks, está tocando lá no Morro do Moreno. Um abraço aí para ele, pro Ellison. Pô, que legal. Ele contou uma história muito linda dele, né? Porque ele tinha um sonho de ir para a rádio. Só que a esposa teve um problema de saúde. Com 6 meses do filho, ela faleceu. E aquilo ali, naquele falou, pô, rapaz, você acabou comigo agora. Porque eu não sabia a história dele, o porquê dele lá. Né? E virou um amigo. Então, no mês passado, nós fizemos... Foi no primeiro domingo de junho. Eles organizaram um evento em bairro de Fátima, na associação, chamado Magic Box. Com camisa, estavam os ouvintes. Crianças autistas me ouvem.
me ouve. O autista gosta da música eletrônica. Tá. A menina ficava olhando para mim assim, toda hora abraçava, beijava e ela ficou lá de mim, né? Então, é legal, porque a gente consegue também você fazer impacto social, dando oportunidades para jovens que jamais poderiam ter como chegar numa rádio nascendo da música eletrônica. E também eu aproveito como espaço para a gente poder levar ciência, tecnologia, inovação, abrir para momentos, né? Você consegue pra conectar sociedade isso saber. tudo no programa? É porque vai por etapa, né? Vai depender muito do convidado. Por exemplo, outro dia nós levamos, né? O Dr. Flávio, né? Mandar um abraço para ele que também ele foi falar lá sobre a parte da advocacia, né? Direitos do consumidor. Eu tava escutando esse dia. Ele mandou mensagem. Uhum. Eles interagem. Você tem que ver o tanto interage. Eu tenho um casalzinho de 80 anos ali que me ouvem. Eu já fui na casa deles tomar café. É que é meu jeito, né? Eu não vou chegar lá e falar bem-vindo, SpaceX, Magic Box. Não, eu sou Alessandro. E esse lado humano também eu toco no programa. E o programa tem conquistado, né? São mais de 5 mil ouvintes hoje, né? Naquele horário então, de 10 que dia que toca? 10 ao meio-dia. No domingo. 101.5. Pode também baixar o app HF News dentro do Google Play, Apple Store, ou digitar hfnews.com.br, você clica lá em SpaceX, você ouve. Eu tenho ouvido de Portugal, tenho ouvido de Canadá, tem de Santa Catarina, tem de Rio de Janeiro. Cara, é chique. Não, e é legal porque ciência, inovação e no comunicação. No último domingo eu postei um vídeo, ele estava na praia em Portugal. Até perguntei, tem alguém aí de calça jeans? Ele, por enquanto, apareceu ninguém, não. É muito comum deitar a toalha e deitar de calça jeans. Né? E aí ele mandando de lá o vídeo, até postei da rádio, ao vivo lá da praia de Estoril. Ele lá ouvindo o programa com a caixinha de som dele. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, conexões, viver bem, né? E fazer bem para as pessoas. Cara, é muito família, né? Uhum. A gente teve uma oportunidade, a gente estava num sítio, né? Você chegou lá, visitou a gente. Meus pais ficaram impressionados com tua família, com teus filhos, o carinho que você estava lá tendo com os meninos e tá numa idade complicada, né? 18, 15 anos, ainda andando. O teu mais novo tem quanto? Não, 18 e 11. E 11. Nossa, deu um espaço diferente. aí também. A minha tá chegando lá, eu tenho uma de 10, tá chegando nesses 11 e ainda tá vindo com a gente. Mas esse de 18 ainda tá com vocês, porque é um coraçãozão grande aí pra poder tá com o filho por perto. Até uma cultura, né? O Arthur nasceu em Portugal durante o meu pós-doc. Tem momentos importantes. Foi Portugal na minha vida, foi Vila Velha. Tá. O Arthur nasceu em Portugal, em Lisboa. E o André nasceu aqui, Canela Verde, né? Em Vila Velha. Então você tem um filho europeu, hein? Que chique. É um fruto lá do pós-doc. Mas é muito importante, né? Igual quando eu fui conhecer a sua família. Você pode... Às vezes você tem uma pessoa, você não vai bem com a cara dela. Cara, quando você conhece a família das pessoas, né? Não é o caso, já conhecia Flávio, né? Muito bem. Mas quando você conhece a família das pessoas, você começa a ver a raiz, né? De onde ele vê o pai dele, a mãe dele. Você começa a notar um pouco o comportamento. Então, conhecer a família da pessoa é muito legal, muito importante, que são as bases, né? Os pilares ali, ver o carinho, né? Eu falo muito com ele, sai da estrada, rapaz, você não é motorista. Eu fiquei um tempo tô assim. trabalhando pra isso. Tem que trabalhar, sai da estrada. Eu arrumei esse podcast aqui na sexta pra ter a chance da gente não ter que viajar na demais, sexta. né? Aí eu tenho que arrumar mais coisa durante a semana, que aí eu me travo aqui. Segunda tem Cachoeiro, terça em Colatina. Então, mas sexta a gente tá aqui, pelo menos. Mas é um papel muito importante que vocês desempenham, né? Que é o que marcou essa SECT agora, esse modelo de interiorização da inovação. E vocês, que é interessante, vocês não estão só aqui, vocês estão de fora para dentro. E a gente precisa cada vez mais, né? Tem muita coisa boa no interior. Muita coisa boa. Eu fui em Linhares terça-feira agora, estou assim, encantado. Isso que eu ia falar, o movimento do CCA também está mais presente fora aqui da Grande Vitória, tem né? um movimento do CCA, em breve vocês vão saber aí, por volta aí vai ter um evento em Linhares, CCA se lançando em Linhares como uma base também, uma base importante para a gente trabalhar a questão do agro, né? Que é o forte do interior. Que se conecta também com a sua minha formação, raiz, né? com a minha formação. Sensacional. Né? Da gente levar melhorias, a produção de bioinsumos, quem sabe levar ciência para o interior. E é muito estratégico também você estar no interior, porque 30% dos editais é recurso para o interior da FAPES. Aqui, 70%. Mas E você briga com quem?
Muita gente. É, isso aí. Muita gente. Então, ter essa sede também em Linhares é legal, porque você vai interiorizar a ciência também, colaborar muito, né? Sensacional. E para o empresário que quer se conectar com o ICCA, primeiro, por que ele deveria se conectar com o ICCA e como que ele pode fazer isso? Acho que é importante também. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem é o seguinte, são vários recursos de fomento que se tem e que hoje, não só a FINEP pede, a ICT, Instituição de Ciência e Tecnologia, e aí ele tem o ICCA como parceiro. A gente não faz consultoria. Uhum. Consultoria, muitas vezes a pessoa vai lá, recebe o cheque e vai embora. ICCA não. ICCA tem feito com o Fundo Opportunity um momento, já são 2 anos de trabalho, acaba tudo agora em outubro, os contratos, mas se você olhar o tanto de produtos que nós entregamos para eles extra, não só seguindo o contrato, extra o contrato, e é por isso que eles elogiam. Já tivemos contato até mesmo com a parte do Rio de Janeiro, que eles têm um aretê, né, em Búzios, um condomínio, e ali a comunicação deles cuida do aretê, por causa da comunidade do entorno. Uhum. Nós já tivemos entrevistas, sabe o que vocês estão fazendo aí? Porque a comunidade aqui estão todas tranquilas, estão sendo incluídas, está vendo benefício, está montando empreendimento, mas ela também está vendo benefício. A grande mudança que nós temos hoje, que é um pilar do ICCA, não é você fazer uma comunicação social, uma educação ambiental por si só, de falar de meio ambiente para ele. Hoje, a gente leva primeiro uma parte social. Ele quer saúde, ele quer educação, ele quer oportunidade de emprego, ele quer conhecimento, ele quer saneamento, ele quer um posto de saúde. Então, com os questionários que a gente aplica também, o empreendedor sabe o que é que aquela comunidade, que ele vai conviver com ela, eles precisam. Segurança pública. Então, esse estudo nosso é interessante, que a gente faz de uma forma diferenciada. A gente está junto com a empresa. A gente leva os gestores do Opportunity lá para dentro, com reunião com a comunidade. Então, você vê os bairros tão calmos. E olha que legal. Já antes os empreendimentos estão sendo liberados agora, mas imagina daqui a 5 anos. Todos já sabem ouvir Opportunity, UVV, ICCA, porque está sempre ali, está sempre com eles. Então, esse relacionamento é bom, que foi até mesmo de Búzios lá, porque eles não conseguiram fazer essa conexão que nós conseguimos aqui. Então, qualquer tipo de empreendimento que vai ter licenciamento, o CCA também executa isso. É uma parte da sustentabilidade, um dos pilares do CCA. Ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Os projetos sociais que a gente leva para lá, nós estamos agora hospedando os animais terapeutas para crianças com trissomia 21. Um projeto que começou com patrocínio Banestes, né, ganhou de novo, 2º ano agora. Está lá na Feira dos Municípios, os animais terapeutas, nessa semana. E também o Arte do Pão é outro projeto que está sendo apoiado pelo CCA. Então, o projeto tem a sustentabilidade, ele tem os seus projetos sociais. Entramos também na cultura. A cultura é muito forte. Quando eu falo social, a gente não pode falar depender da cultura. Você fala de inovação, você tem que falar da cultura. Então, hoje a cultura é o projeto Cidades 2030, apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Com os patrocinadores que a gente tem lá, o Decolores, Grupo Curumá, Águia Branca, o Grupo Coutinho também, do qual já está no projeto de continuidade. Ali a gente repensa a cidade como um todo. E a nossa 2ª edição é Cidades à Prova de Futuro. Oh, que legal, que é uma temática que você tem que... nós já estamos no futuro. Você imagina, a inteligência artificial esperava que daqui a 5, 10 anos, já acelerou tudo. Em 2 anos, ela já está fazendo o estrago que esperava daqui a 5, 10 anos, 30. Não está tudo muito acelerado. Então, as cidades precisam se preparar. E ali a gente vai discutir com temáticas, trazer grandes palestrantes. E no Cidades 2030 atual vai ter oficinas. Oficina de robótica, utilizando plásticos recicláveis, a parte oficinas de fotografia com celular. Então, a gente tem uma série de demandas que a gente está entregando dentro das comunidades. E essa continuidade dele vem para isso. Então, cultura é uma exposição de marca muito grande. Porque você tem outdoor, você tem bus door, que eu fui aprender agora, lembrar o que era, né? Aqueles adesivos atrás do ônibus. São um projeto todo voltado para essa questão da marca. E também, vamos dizer, a questão da inovação. Ele vai buscar uma FINEP, precisa de uma ICT, se está dentro da temática nossa. Tem onde está o Capixaba, né? Nova economia Capixaba. Vai precisar do ICT. As empresas estão tendo maior dificuldade de encontrar, de velocidade de pegar uma instituição pública e poder conversar. Então, e são projetos de 3 milhões de reais. Então, nós já estamos recebendo o empresário várias quer empresas, buscar esse tipo de
né? Não De só edital. pelo VV também, que é uma velocidade grande, tudo em tecnologia, inteligência artificial, realidade virtual, transformação digital, cabe totalmente dentro do contexto da UVV. Perfeito. E o agro todo está indo com o próprio ICCA. Então a gente Perfeito. está aberto para as empresas para poder ajudar também. Pesquisa sobre demanda, estudo que elas necessitam. Hoje a Feira do Município, toda pesquisa de opinião é feita pelo CCA Legal. também, né, que começou ontem. Então isso faz com que a gente tenha um leque de serviços, né, para poder ofertar para as empresas, para os empreendimentos que estão saindo. Outra parte também é a gestão de emenda parlamentar, que é um know-how. Já estamos agora na 3ª emenda, né, onde uma instituição tem emenda, mas ela não está com as certidões preparadas, que é o grande problema do terceiro setor. Certidão negativa não sai. Então o CCA consegue também operar as emendas parlamentares, tanto estadual como também federal. E a gente dá todo esse apoio. A gente acaba retroalimentando, né? Quando você tem um relacionamento com o CCA, você tem exposição de mídia, você tem estudos do que a gente consegue te ajudar em outros casos. E também na questão da inovação, né? Com as empresas, a parceria com a Bibottom vem... Nesse sentido, a vantagem do CCA é isso. A gente não é que a gente faz, você tem que buscar. Quando a gente fala de inovação, aceleração, a gente busca na Bibottom know-how, entra como parceiro com a gente. Pra você ter ideia, com o Opportunity é um contrato tripartite, vamos dizer assim, onde tem o Opportunity, tem o VV e no meio que tem o CCA. O responsável pelo contrato aqui, o pagamento, tudo é CCA. Prestação de contas é o CCA. Então a gente acredita muito nisso, né, de não trabalhar isolado, trabalhar em rede. Então, para quem quiser, a gente está sempre à disposição. Tem rede social, tem site, tem seu telefone, a gente pode colocar pode aqui entrar na tela. aqui no www.cca.org.br ou @cca.es para poder ter acesso. Lembrando que essa marca agora já é a nova marca, né, que tem um rebrand, e ele começou com a administração de ciência, que é o modelo que eu vi lá fora. Só que agora ele é Instituto de Inovação, Conhecimento é uma palavra ampla, porque ela pode pegar até o conhecimento de matrizes, né, tradicionais, né, que pega muito da extensão, e ciências aplicadas, que é o que a gente, com essa vertente da inovação hoje, quer focar. Desenvolvimento de novos insumos, desenvolvimento de pesquisa, auxiliar as empresas, né? As empresas precisam de ter um braço de P&D. E o CCA pode ser esse braço. As empresas não sabem nem fazer isso. A gente trabalha com empresa média no interior, não sabe nem como se beneficia, né? Então, o CCA, ela quer estar do lado dessa empresa para ser um braço de P&D, porque muitas vezes eu visitei algumas empresas recentemente, são empresas que estão faturando milhões, mas quando você conversa, às vezes, com o corpo técnico dela, está de graduação para baixo. Isso aí. Né? E o que acontece? Se der um problema no produto dela, esse corpo técnico não sabe resolver. Não tem nem ideia. Então, se ela tem uma P&D desenvolvendo de novos produtos, de nova linha, inovando, abrindo spin-offs, e tem uma ICT junto com ela, essa transformação é mais rápida. Porque o CCA ele nasce de fora para dentro. Então, por exemplo, agora nós estamos recebendo a professora Cristina Cruz da Universidade de Lisboa. Ela é da área de bioinsumos. Ela vai andar no Espírito Santo para conhecer a parte de bioinsumos. Então, a gente consegue também montar equipes até com pessoas do exterior. Muito bom. A gente está precisando chegar para o fim, Alessandro. Mas queria dar a oportunidade de você falar um pouquinho mais sobre os próximos passos do Alessandro. Porque se eu for perguntar de cada uma das bandeiras que você está aqui, ferrou. Então, traz os próximos passos que está para acontecer nos próximos anos, quais instituições você vai estar envolvido, o que você está pensando em trazer aqui para o Estado, o que você está planejando, o que vem aí mais, não sei se vai mais um programa de rádio, se você vai para televisão, conta aí. Olha só, com 44 anos, né, que eu descobri meu TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi a hora que você cai dentro da caixinha, você entende seu passado. Hoje eu sou modelo dentro de sala de aula porque eu recebo alunos com laudos. Eu nunca tive laudo na minha vida. A gente recebe o laudo, é interessante para a gente poder ajustar, mas eu trabalho muito com eles se descobrirem. É interessante, eu dou aula de microbiologia e a menina, professor, o laudo tem que fazer prova à parte. Aí eu falei, não, você vai confiar em mim? Eu confio. Então você vai seguir normalmente.
E era uma jovem, de repente, que a gente estava no microscópio lá, tinha bactéria gram positiva, de uma cor, azul escuro, a gram negativa, púrpura, rósea. E depois ela, com o celular, ela fez uma composição de imagem. Ela pensou, olha a minha imagem, como ficou linda aqui. Aí eu compus as duas imagens. Olha a criatividade dela, a inteligência, a capacidade em que em 20 alunos da sala de aula, só ela fez essa composição e até publicou a imagem. Então a gente tem que descobrir a capacidade de cada um. Eu hoje, o empreendedorismo, ele cruza muito, né, com a questão aí do TDAH. 90% de TDAH são empreendedores. Mas também você tem que andar com pessoas de processo do seu lado. Eu tenho muitas pessoas de processo. Dentro da UVV, eu tenho gente de processo. A própria menina analista que cuida lá da minha agenda, que está comigo, que é a Franciele, ela é processo. A Flávia, processo. Na minha secretaria eu tenho gente de processo. Isso é legal porque você combina perfil. Eu sou muito de abrir oportunidades. E eu quero sempre repassar, dar oportunidade para o outro tocar. Né? Porque é legal, eu fico feliz que o projeto deu certo e aquele outro também tocando. Mas a vida, né, me ensinou também, eu tenho que tocar os projetos. Então eu vou do início ao fim. Isso aí eu não paro também. Então hoje, esse novo Alessandro, né, já faço esse ano 51 anos, é maturidade. Eu já estou pensando no Alessandro com 60, me projetando onde é que ele vai estar. Não sei, eu quero ainda voltar para o exterior um tempo. Né? Boa. Já é uma vontade minha de longa data, a esposa também tem. Hoje a gente não pode, por causa de família, né? Das mães aqui com idade, mas eu quero muito voltar um tempo exterior e eu quero transformar vidas. Né? Eu como professor, e eu vou dizer, eu hoje no Espírito Santo, o meu efeito de transformar a vida era muito mais do quando eu estava no público. Hoje eu consigo transformar a vida quando você dá uma oportunidade, quando você dá uma boa iniciação científica, e eu vejo aquele menino crescendo. Vocês viram o exemplo da Amanda, né? A Amanda eu conheci em 2008, uma das primeiras alunas de iniciação científica. Da Simbiotec, né? Da Simbiotec. E aí eu fui acompanhando ela. Falei, não, você não pode ficar aqui, você tem que ir para fora. Foi para campus. De lá, curiosamente, eu fui também. Né? Você vê o crescimento da Amanda. Hoje, eu acho que um líder, quando ele forma líderes melhores do que ele faz a sua missão. Na academia, as pessoas... Ela vai fazer uma palestra junto com no Sebrae, o Naldo. SX. Acho que teve uma desses dias junto com o Naldo também. Teve da Sustentabilidade Brasil. Isso mesmo. Justamente. Então, quando você forma líderes melhores que você, e eu tenho vários exemplos de líderes que eu formei melhores, né, dos meus egressos. A academia, a pessoa tem medo, às vezes, de você ter um aluno melhor que você. Que nada. É aí que você fecha o ciclo. Né? Eu tenho um grande líder hoje dentro da UVV, que é o José Luiz Dantas, né? Converso muito com o José Luiz, me alimenta muito de conteúdo também, até pelo Instagram. Ele me encaminha conteúdo pelo WhatsApp, coisas que ele vê que se identifica ali comigo. E você ter mentor acompanhando você na sua carreira, isso é muito importante. Nesse fórum de pró-reitores que eu organizei em junho aqui foi inédito, né? Foram 40 anos que existe o fórum, foi a primeira vez no Espírito Santo. Loucura, né? Em 40 anos. A dificuldade que a gente tem de representatividade aqui, né? Coincidiu com os 50 anos da UVV também, mas ali o que me marcou foi uma frase que a gente vê muito: você precisa trabalhar para o Brasil. O pesquisador, o cientista, o professor, ele tem que trabalhar para o Brasil. O que a gente vê que é muito triste, muitas vezes ele trabalha em prol do seu currículo Lattes. E essas pessoas são rasas. É essa que a gente não consegue levar o produto para a empresa, transformar, porque está sempre pensando em crescer o seu currículo. Mas a gente precisa de pessoas trabalhando para o Brasil. O que eu quero hoje, né, dentro do Estado, eu já contribuo muito. Então hoje eu estou também até mesmo querendo trabalhar para o Brasil. Uma dessas eu me lancei agora também, até mesmo como candidato à representação do Fórum no Sudeste. É uma forma que eu começo a sair daqui também como pró-reitor e a gente ajudar essa geração. Um país maravilhoso, o Espírito Santo é um país que eu adotei, que eu quero ficar aqui, mas a gente tem que gerar oportunidades para os jovens talentos, para a próxima geração que fica. Né? Então o papel nosso é esse. Perfeito. Transformar vidas, né? Com conhecimento, com know-how, com a network que a gente tem. Isso é muito valioso. Não só olhar para si próprio, porque a minha vida, vamos dizer assim, está feita. Eu tenho que fazer a vida dos outros, né? Então a estabilidade nesse momento, a pessoa está lá estável, não está olhando
para aquele sujeito que está com ele, que está carregando o currículo dele. Que ainda não chegou nessa A estabilidade. gente tem agora na questão dos doutores, dos pós-doutores, a gente precisa de olhar para essas pessoas e gerar oportunidade. E eu digo, ciência não tem CNPJ. Quando você bloqueia um pesquisador porque ele é de privada a acessar um recurso, você não está fazendo comigo. Quantos jovens você está impedindo de ter acesso àquele conhecimento, a um projeto, de ter uma bolsa? Então, ciência não tem CNPJ. Ela tem que ser de todos, ela tem que ser da sociedade. Maravilha. Acho que a gente encerrou com essa frase mais final. Nada. Só agradecer, Alessandro. Obrigado, tá? Eu Mais que uma agradeço. vez, pelas parcerias que a gente vem desenvolvendo, pelos sonhos longos que a gente tem em desenvolvimento aqui do Estado e por ter aceitado esse humilde convite aqui de estar com a gente no podcast. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Estamos juntos sempre, né? Valeu, Muito obrigado, bem, um abraço. Nada. Pessoal, para quem quiser escutar os episódios que eu falei da Lumi Robotics, a gente também falou com o pessoal da FAPES aqui. É só procurar a gente no Spotify, Papo de Balcão, ou no YouTube da Bibuto Ventures, que aí você pode acompanhar esse e outros episódios. Obrigadão, pessoal. Até mais. Valeu.